convidamos Courtney Guimarães, da CGS São Paulo, para sua apresentação no painel Estado da Arte do Blockchain. Olá, eu sou o Courtney Guimarães, sou cientista-chefe da BRQ Digital Solutions, sou economista com especializações em marketing, mercado de capitais e high frequency trading, sou doutorando em ciência da computação na Cesar School de Recife, com a tese relacionada a moedas criptográficas de bancos centrais, especialista em práticas de machine learning, segurança da informação e blockchains. Trabalho há 35 anos, sendo os últimos 25 em mercado financeiro, e vou falar um pouco para vocês sobre a questão da Global and Sovereign ID. Obrigado pelo convite. Olá a todos, muito obrigado pela honra de vir aqui compartilhar um pouco mais de informação com vocês. Vamos falar sobre a Global ID Opportunity e blockchain. Neste momento, eu gostaria de me apresentar, eu sou o cientista-chefe da BRQ, a BRQ é uma grande integradora do mercado financeiro de transformação digital, e como tanto eu sou o cientista-chefe e estou aqui, talvez porque eu esteja pesquisando blockchain há mais ou menos 5 anos e comecei um doutorado neste ano. Rapidamente, essa é a vida de um doutorando, né? Essa é a sala do meu orientador, professor Dr. Silvio Meira, mas é assim que eu me sinto em busca de informações sobre esse tema bastante curioso. Antes de mais nada, e antes de abordarmos diretamente o tema, nós precisamos falar de uma coisa chamada convergência. E a convergência tem a ver com o grande campo de estudo, que na verdade são as tecnologias. A gente está acostumado a ouvir falar de ondas, né, como internet, redes sociais, big data, mais recentemente a questão de 3D printing, etc. Mas o que acontece é que nós estamos lidando com uma onda de muitas tecnologias ao mesmo tempo. Hoje nós lidamos com quase 8.000 coisas diferentes, algumas em estado mais beta, outras em estado menos beta, e a convergência é a soma de todas essas tecnologias, globalmente falando, ao mesmo tempo. Então, quem lida com tecnologias da informação, comunicação e transformação humana, já que aqui também a gente está falando de nanotecnologias, robôs moleculares, edição de DNA, biotecnologia, etc., tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Essas tecnologias se alavancam por si só, e aí o meu antigo campo, que é a inteligência artificial ou machine learning, como eu costumo dizer, se alavancou muito dos avanços de computação, dos avanços de energia, de materiais, das próprias redes e, é claro, da área de computação que está envolvida com o aprendizado de máquina. E assim vai. Entre outras coisas, criptografia, que tem a ver com a identidade soberana, também sofreu grandes eventos. E, para quem não sabe, né, a Block Cipher Cryptography não é uma coisa de 2008, como todo mundo pensa, isso aqui foi inventado lá em 1971, e teve uma patente em 74 pelo Horst Feistel, que era um cientista da IBM. Então, quando a gente olha para isso, uma segunda coisa é que o consenso matemático do qual o Proof of Work, que a gente tanto fala, que é a base do blockchain do Bitcoin, não é um único consenso que existe. A gente tem mais ou menos entre 76 a 90 e tantos consensos diferentes, cada um com a sua finalidade e com o seu propósito. E por que a gente fala disso? Porque quando a gente chega no que se chama de blockchain, que é, na verdade, lá a história do Bitcoin e do Satoshi Nakamoto, tem uma série de evoluções, tanto na área das criptomoedas, quanto na área das próprias tecnologias de criptografia. E isso aqui, até 2009, continuou evoluindo e gerando várias ramificações até chegar na criptografia quântica, que a gente vê no momento presente. Mas, independente disso, essas conversões e essas convergências geraram externalidades de rede. E o que nós estamos falando de externalidades de rede? Quando a gente pega o próprio ser humano, né, desde a época que a gente vivia em tribo, a gente chega hoje em multi-organization networks. E aí o maior exemplo que a gente tem é o Facebook, seus grupos e suas diásporas lá dentro. Isso segue uma lei, que é a lei de Reed, que diz que o valor de uma rede é tão maior quanto a quantidade de subgrupos que ela tem lá dentro. Né? E isso explica muito por que a gente cresce. E novamente, porque falamos de externalidades, efeitos de rede e criptografia dentro dessa convergência, porque quando a gente chega no imperativo de uma identidade global, a gente chega na primeira borda da digitalização. E essa borda tem a ver com que pessoas, entidades, coisas, devices e situações precisam ter as suas próprias identidades. Esse é o paradigma da digitalização que a gente vive nesse momento. Por que isso? Porque quando a gente pega a evolução dessas identidades, a gente saiu de um lugar onde alguém te dava o direito, né, até às vezes físico, de você existir, até você ter as identidades federadas, como são os passaportes hoje da Comunidade Europeia, até a gente chegar no nosso sonho de consumo atual, que é o Self-Sovereign Identity, ou seja, quando você
cria a sua própria identidade e você controla isso ao longo de várias autoridades no mundo. Esse é o efeito da digitalização. E por quê? Porque a identidade tem a ver com a outra palavrinha chamada privacidade. Então começa com o Digital Me, que a gente pouco lida com ele hoje, mas que é quase o nosso grande maior momento, o Physical Me, aquela coisa de você chegar no prédio, olha, me dá a sua identidade, senão você não entra aqui, e o Psychological Me, que tem a ver com o dilema das redes sociais, que é o filme que a gente está vendo hoje, de você ser tão manipulado digitalmente. E aí, quando a gente começa a olhar os grandes pregadores da exponencialidade econômica, etc., a gente vê que, dentre as coisas que são os building blocks do que a gente chama de fundações digitais, a identidade é uma das principais. Entre contratos, reputação, dinheiro, históricos, né, registros e as regras de negócio, sem identidade, na prática, nada disso seria possível. E é por isso que a gente discute que, inicialmente, para uma pessoa, você teria o browser ou algum outro device, alguma coisa que fosse sua, como a sua identidade, porque aí está uma série de coisas que tem a ver com o seu histórico, com a sua navegação, com a sua vida digital, e assim vai. Mas isso é apenas uma das teorias. Aqui era só para a gente dizer que dentro desse arcabouço de coisas existe um imperativo. E qual é o grande imperativo que a gente vai focar aqui? A questão da identidade soberana self. Ou seja, eu tenho o direito de existir enquanto um ser identificado, e quando eu falo, o cachorro, a vaca, o carro, a casa, o terreno, a fazenda, durante toda a minha existência, seja ela digital ou física, para que, desta forma, qualquer pessoa, qualquer organização, ou qualquer outra coisa que venha a interagir comigo, não dependa de nenhuma autoridade centralizada para saber o que fazer e que também esta minha identidade e, consequentemente, a minha privacidade e, consequentemente, os meus dados não possam ser tirados nem dependam de ninguém. Nesse contexto, o que a gente chama de Decentralized Identifiers, ou DIDs, ou DIDs, como algumas pessoas chamam, estão nascendo como um standard, uma nova forma de criptograficamente verificável identidade. E isso, na prática, quer dizer o quê? Que hoje está muito associado a um distributed ledger ou a uma blockchain. Não necessariamente precisa ser assim. A Estônia já provou que não é necessário ter um blockchain. Mas, idealmente, se eu quiser distribuir isso naquelas características anteriores, ou seja, para que qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer coisa possa interfacear comigo, inclusive me pagando pelos meus dados, ou eu pagando esta pessoa para tomar conta dos meus dados ou interagir com os meus dados em algum propósito, como, por exemplo, uma Alexia fazendo compras em meu nome, usando a minha identidade, etc., é preciso que eu tenha, na melhor das hipóteses, um grande registrador e log de tudo isso que está acontecendo. O Sovereign é um dos consórcios, e aí eu peguei ele apenas como exemplo, porque é um dos mais sólidos, um dos mais estabelecidos e que tem mais gente participando, luta por isso. E aí, como todo mundo que tem alguma coisa, o Sovereign foi lá e criou um blockchain para chamar de seu. Então é um blockchain que é público, todas as pessoas podem ter acesso, mas os validadores e os grandes mantenedores da rede precisam ser permissionados. Dentro desse contexto, o que a gente vê nesse cenário aqui no Brasil? A gente tem aquela coisa confusa que é a famosa jabuticaba brasileira. Então a gente ainda tem várias formas de identidade, não são identidades físicas emitidas pelo Estado. Nós temos algumas formas novas de fazer essa identidade. Nós temos digitalmente várias formas de single sign-ons, sendo o Google e o Facebook os mais famosos neste momento, mas também LinkedIn, Windows, Yahoo, etc. Nós temos um CPF e um ICP digital, nós temos um login cidadão para uma série de coisas, nós temos o nosso passaporte, que já é digitalizado de alguma maneira, ele tem um SIM card lá dentro, e mais recentemente nós temos a questão do Tribunal Superior Eleitoral com a questão da biometria, né? Nada disso ainda é um standard, ou seja, estamos só começando essa nossa jornada. E aí, alguns projetos internacionais, como a ID 2020, que usavam muito a questão dos refugiados, podem servir de exemplo aqui para o Brasil ou não. A gente precisa apenas entender como é que a gente consegue adaptar a nossa mira de coisas, as nossas realidades, a essas demandas que vêm de fora. E aí, a questão é atacar as vacas sagradas que tem a ver com o institucional da questão da identidade autossoberana, ou de uma identidade, na pior das hipóteses, soberana de um país. Hoje, uma boa parte
da identidade das coisas roda no sistema cartorial. E a gente vê, ou notarial, como algumas pessoas gostam de chamar. E a gente vê que, por exemplo, minha certidão de nascimento vem de um documento que sai do hospital, que é o meu laudo de nascimento, e você vai ali no cartório, que hoje já fica dentro do hospital mesmo, e lavra a sua certidão de nascimento. A partir daí você pega a sua grande identidade nacional aqui no Brasil, que é o nosso Registro Geral de Identidade, o RG, que geralmente é feito numa Secretaria de Segurança Pública. E se eu pudesse digitalizar tudo isso? Se eu chegasse no hospital e já fotografasse com algum device a íris da pessoa que nasce, o pezinho que tem as digitais da criança e um exame de sangue que tem o seu DNA, e automatizasse tudo isso dentro de um pequeno chip. Como ficaria toda essa história? Né? Então, a primeira grande coisa, e eu vou fazer um mega jabá aqui de uma empresa chamada Read Code, mas existem vários outros produtos, que é eu colocar dentro de um aplicativo e dentro de um Smart Tag uma série de soluções que possam prover esta identidade. Desde identidade realmente, o ownership das coisas, até a origem. Né? E aqui ele está falando de physical goods, mas poderia ser também um bebê recém-nascido. Mais adiante, a gente tem isso para a parte de inventário, para a parte do próprio device ser identificado, ou seja, dentro de um hospital eu só poderia fazer isso com um médico que tivesse ali presente, ou com o cirurgião-chefe do hospital, ou com o responsável pelo hospital, ou com alguém que estivesse no momento do nascimento daquela criança, e por aí vai. Ou dentro de outros elementos que eu pudesse ter aparelhos certificados para poder fazer vistoria de carro ou efetivamente fazer o nascimento de um carro. O carro sai da fábrica, está ali saindo da linha de montagem, eu pego um celular que está identificado por GPS que ele está na rede daquela fábrica naquele momento, ou que ele está fisicamente dentro daquela fábrica, e ele vai lá e faz o registro, aspas, do nascimento de um carro, de um trator, de uma moto ou de alguma outra coisa. Então as possibilidades são bem diversas em relação a isso. Mais do que isso, eu posso fazer esta questão de identidade até para a própria rede, usando, por um lado, geração de chaves privadas para a rede e outro, a própria rede, garantindo assim uma trava de identidade, pelo menos no layer mais básico, que é a rede e que são os seus devices. Este é basicamente o universo que nós estamos explorando neste momento. Tudo em beta, tudo ainda muito em começo, mas no futuro o que a gente entende é que estas coisas todas sigam sendo não só built for blockchain, como a gente fala, mas built for any blockchain. E aí você pode integrar isso numa rede feita especificamente para o Brasil ou para outras coisas. Como a gente vê, o caminho é muito longo, né? Apesar da diversão, ainda tem muito código para ser escrito, principalmente muito padrão para ser estabelecido, e era isso que eu tinha para trazer de mensagem para vocês, até a gente seguir no nosso grande debate. Muitíssimo obrigado, aqui estão os meus contatos, e aguardo vocês no debate. Obrigado. Agradecemos Courtney Guimarães, da CGS São Paulo, por sua apresentação.